Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos. Gente, eu tava ansiosa porque a live de hoje tá muito legal. Boa noite. Sejam muito bem-vindas à live de dicas para poder acabar com as dores. Sou Keila Bering, fisioterapeuta especializada em ortopedia, e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo, sem tomar remédio, nem sair de casa. Hoje a live tá muito legal, que eu vou dar 6 dicas para você não sobrecarregar a sua coluna, ok? Boa noite, Letícia, Conceição, Maria Sebastiana, Sandra. Que bom, gente, que tá todo mundo aqui. Lúcia. Então, gente, vocês têm dor na lombar? Como é que tá? Vaninha falou que tá ruim hoje, né? A dor na lombar é uma dor super comum. Isso, assim, Nita, querida, que bom que você chegou. Tudo bem, você? Isso eu percebo, né, na prática. E tem levantamentos aí, tem vários estudos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% das pessoas já sentiram, estão sentindo ou vão sentir dor na lombar. Olha só que danada. Então a gente precisa cuidar muito bem do nosso corpo, muito bem da nossa saúde e cuidar da nossa coluna, né? Porque a gente precisa estar lá naqueles 10%. Ninguém quer sentir sentir ou estar sentindo dor na coluna, cruz credo. Célia, maravilhosa, boa noite, que bom que você está aqui. Ruth, Maria Helena, Margarete, nosso time, ó, hashtag Unidas Sem Dor, tá ótimo, tá só crescendo, né, meninas? Já vou aproveitar também, deixa o seu like e compartilha. Olha lá, a Letícia, semana passada tava com dor, graças a Deus já não tá mais, né, Letícia? E aí, gente, não sei se você chegou a fazer alguma coisa para melhorar as dores, mas tem um dado interessante também de dor na lombar. A lombar, a gente fica falando assim, a lombar, lombar, lombar. Muita gente coloca a lombar como se ela fosse uma casquinha de ovo, né? Como se nossa coluna fosse uma casquinha de ovo super frágil, que não aguenta fazer nada, não pode fazer nada. Calma, não é assim. Nossa coluna é uma estrutura muito forte, tá? Ela precisa de força e de flexibilidade para ela ter estabilidade. Dando isso para ela, gente, tá longe de ser uma casquinha de ovo, ok? A gente só precisa saber cuidar dessa estrutura. E o que acontece? Muita gente tem dor lombar e melhora de forma espontânea. Aí você vai falar assim, então não precisa fazer exercício, não precisa de cuidar, né? Porque vai melhorar. A diferença é o seguinte, quando você tem um episódio de dor e você trata, você cuida, você faz o exercício, a chance de você ter outro episódio de dor diminui muito. Ou espaça muito um episódio do outro. Quando você deixa melhorar de forma espontânea, aí vira um ciclo, entendeu? Você não reabilitou aquilo ali, daí a pouco volta a ter dor, nananã, e vai só piorando. Ou seja, uma hora ou outra você vai precisar prestar atenção nisso e correr para os exercícios, porque não dá para viver tomando remédio, não dá para viver de repouso, não dá para viver com bolsa quente. Isso não trata a raiz do problema. Ok? Meninas, compartilha que tá muito legal, hein? Compartilha e já deixa o like aí. Então vamos lá, hein? Já contei que a coluna não é uma casquinha de ovo. Apesar de ser campeã das dores, nossa coluna não é uma casquinha de ovo, tá? Ela é forte, não precisa ficar com medo. Tem gente que fala assim, ai, agora eu tô com um diagnóstico de hérnia, como é que vai ser a minha vida? Sua vida vai continuar maravilhosa, você vai tratar, vai reabilitar e vai poder fazer tudo. A maioria dos casos de hérnia, a hérnia é reabsorvida. Calma, não precisa entrar em desespero, não, tá? Agora, é claro que um episódio de dor na lombar, principalmente quando a pessoa não cuida, não faz a reabilitação e vai tendo recidiva, né? Tem hoje, depois tem de novo, vai encurtando e vive com dor. E isso causa um problema muito grande, né? Vira um problema para a pessoa, vira um problema para o sistema de saúde, vira um problema para as empresas, porque o número de afastamento por dor na lombar é muito alto.
Então a gente precisa ter muita responsabilidade, porque afeta, gente, várias coisas, né? Se a gente pensar só na pessoa, sem pensar no gasto que ela causa para o sistema de saúde, sem pensar no desfalque que ela faz lá no serviço dela, e acaba que se ela for pegando licença, ela vai acabar sendo demitida. Enfim, pensando no dia a dia ali, ó, ainda sem sair de casa, quantas coisas a pessoa já deixa de fazer, né? Ela começa a perder qualidade de vida. E quando você começa a ficar com dor muito tempo, além de perder qualidade de vida, te gera uma insegurança muito grande, né? A pessoa começa a ficar com medo, começa a ficar insegura. Às vezes ela quer pegar alguma coisa embaixo, assim, no armário, ela tem medo de abaixar e travar na hora que ela fizer o movimento, né? De retornar desse movimento. Ela fica com muita dor, às vezes não consegue sair da cama. Ela não dá conta de sentar no chão, não dá conta de brincar com os netos. Se alguma amiga chama para sair, ela fica insegura, não dá conta de trabalhar, enfim, vai virando uma bola de neve. Não sei da turma aí que reclamou de dor na lombar, se alguém já deixou de fazer alguma coisa assim, ficou bem chateado, tipo, nossa, a dor me impede de fazer X coisa e isso faz muita falta. Se tiver alguém aí assim, ó, pode mandar, compartilha aqui com a gente o que a dor lombar tá te impedindo de fazer. Porque isso impacta demais na qualidade de vida da pessoa, no dia a dia dela, né? Ninguém quer viver com dor. Tem gente que acorda de noite sentindo dor, não acha posição na cama para dormir. Enfim, é uma encrenca, né, gente? Então, vamos dar um jeito de cuidar disso aí. E aí hoje, o que eu fiz? Eu separei como é que fala? 6 dicas, 6 formas de você não sobrecarregar a lombar. Porque às vezes você pode estar fazendo isso errado, né? Isso pode estar fazendo parte aí do seu dia a dia e você fala, ai meu Deus, eu nem sabia disso. E aí a coitada da lombar tá lá na sofrência, né? A Sônia falou que tá com muita dor no quadril direito. O quadril é bem vizinho ali da lombar, né? Muitas vezes um interfere no outro, viu, ô Sônia? A Regina tem hérnia na lombar, dor no ciático e no quadril. Pode ser a hérnia, pode dar uma dor irradiada, né? Precisa cuidar. Mas a notícia boa é que você tratando, você tem chance de resolver 100%. Ana Maria Guedes, minha linda, boa noite. Vamos deixar a dor embora. Isso mesmo, Ana, ó, dá tchau dor. Chega de dor. Né? A Ana tá bonitinha fazendo os exercícios. Então, gente, vamos lá, hein? Vou começar com a primeira forma de você não sobrecarregar a coluna e você começar a fazer as pazes com a coluna lombar. Primeira coisa que você pode fazer é simples, é só você ter consciência disso. A primeira forma é, quem quiser já pega o caderninho e anota aí, ó. Não ficar muito tempo na mesma posição. Ok? Ah lá, a Vani falou que a dor me deixa sem posição para dormir. Sentar muito tempo dói tudo. Ó, Vani, já não pode sentar muito tempo, hein? Depende também do que é muito tempo, né? Às vezes a pessoa não consegue ficar 1 hora sentada, né? Então, depende aí do que é isso. Mas mais de 1 hora é legal você levantar assim, oferecer até um movimento contrário do que você tava para a coluna, tá? Mas tem gente que não chega nem em 1 hora. Então, a primeira coisa, não ficar muito tempo na mesma posição. Não ficar muito tempo na mesma posição, gente, vale para todo o corpo, não vale só para a coluna lombar, não, tá? Porque você acaba sobrecarregando as estruturas. A gente antes tinha um conceito muito forte de boa postura, né? Postura correta. Hoje isso foi caindo por terra e a gente já conversa mais, já fala mais em uma postura funcional. E nessa postura funcional, você não tem necessariamente que estar ali alinhadíssima, mas você não pode, não é aceito de forma alguma você ficar muito tempo na mesma postura.
Isso aí o corpo vai gritar e vai reclamar. E aí pode ser o pescoço, pode ser a lombar, pode ser o joelho, vale para todas as articulações. Então, a cada hora que você estiver ali sentada, levanta, faz um movimento, lembra de se hidratar muito, que também a água interfere muito nisso, principalmente na coluna, viu, gente? Os discos intervertebrais, eles precisam ser hidratados, eles precisam de água, tem gente que não bebe água. Principalmente agora o frio chegando, aumenta muito o cálculo renal, tá? Fiz um parênteses aqui, né? Fugi um pouco, mas é porque isso é importante também de ser falado. E quando a gente, às vezes, fica sentada trabalhando, se for bebendo água, às vezes você esquece que não pode ficar muito na posição, mas vai te dar vontade de ir ao banheiro. Então, você já vai ser obrigada a levantar e movimentar. Por isso que eu quis falar isso. Não ficar muito tempo na mesma posição, tá? Então, levanta, movimenta. Às vezes nem precisa movimentar muito. Ou às vezes se você tiver, sei lá, você tá numa viagem, você tá em um lugar que não tem como você ficar em pé, faz um pouco aqui, ó, de extensão, flexão, abaixa, alonga lá embaixo, volta, movimenta, tá? Evitem ao máximo ficar muito tempo na mesma postura. Isso aí a coluna vai agradecer, assim, muito. Quem tem o hábito de passar o dia inteiro sentado ou o dia inteiro em pé, começa a fazer isso, tá? Quem fica muito tempo em pé, senta um pouquinho e vice-versa. Amada, que bom que você chegou, Graça. Tava sentindo sua falta aqui. Boa noite. Começa a fazer isso que você vai ver ao final do dia, como que seu corpo vai te dar sinal, tá? Você vai ver a diferença. E aí é muito legal também a gente ir percebendo isso. O corpo fala com a gente, o corpo dá sinais. Então fiquem atentas ao corpo de vocês, tá? Vai aguçando isso, vai percebendo. Então quem ainda fica muito tempo na mesma postura, já adquire esse novo hábito a partir de agora e já começa a perceber o que o corpo sentiu aí, que o corpo vai te falar, tá? E é rápido. Agora, a primeira forma, então, é não ficando muito tempo na mesma postura. Vou falar a segunda forma. Segunda forma, não sobrecarregando, tá? E aí, essa sobrecarga pode ser com alguma atividade do dia a dia ou pode ser com alguma atividade física, né? Vamos supor que a pessoa tá lá com o corpo, a estrutura dela, ela dá conta de levantar 10 quilos, mas ela resolveu que ela vai levantar 30. Vai ferrar a coluna, tá bom? É muito comum, porque às vezes na hora de fazer atividade a pessoa às vezes tem essa percepção, mas no dia a dia não tem. Principalmente mulher, dona de casa, a gente empolga ali no serviço, quando vê, resolveu fazer uma faxina, né, assim. Outro dia a Ana mesmo me mandou mensagem, falou, Keila, parei de sentir dor e empolguei no serviço de casa. E aí doeu. Então o corpo cobra, tá? A mensagem aqui da Graça. Voltei a caminhar, estou toda cheia de dor. Graça, eu falo muito aqui com vocês. Vou falar sobre isso também no evento. A gente precisa preparar o corpo para a caminhada. A pessoa que está sedentária, se ela não faz um trabalho de fortalecimento, um trabalho de flexibilidade, sai batendo perna aí, ó, fica cheia de dor, tá? A gente precisa cuidar disso. Então, às vezes a pessoa não percebe que está exagerando. E está exagerando, e aí a coluna vai gritar. Aí vai falar assim, mas tem como falar o que é uma sobrecarga? Não tem como eu falar, porque isso é muito individual, né? Às vezes depende muito dos seus hábitos, de como que está a sua rotina de atividade física, como que está a sua nutrição, sua hidratação. Às vezes o que é uma sobrecarga para uma pessoa, para outra aquilo vai estar leve. Às vezes o que vai doer para uma pessoa, para outra não vai, né? Que eu já contei aqui para vocês é o caso das mochilas, né? Que antes falava, mochila causa dor lombar em criança, mochila prejudica a coluna das crianças. E eles fizeram um estudo muito grande com muitas crianças e eles viram que o mesmo peso de mochila para as crianças ali da mesma faixa etária, umas tinham dores, outras não. E aí viram que as crianças que praticavam alguma atividade física não sentiam dor com a mochila. E as crianças que ficavam no sofá jogando videogame a manhã inteira e depois ia para a escola, sentiam dores.
Então a culpa não era só da mochila, né? O que era sobrecarga para um, para outro não era. Por quê? Porque o outro preparou o corpo para fazer essa atividade. Então é diferente. A gente precisa ver se a gente está preparando o nosso corpo para a demanda que a gente quer impor nele no dia a dia. Será que o que eu estou exigindo dele no dia a dia, né? É aquilo que eu falo, ó. Tem isso aqui de cuidado, isso aqui de estresse, ok. Se você cuidar isso aqui e exigir isso aqui, a conta não vai fechar, né? Célia tá sentindo exaurida com os exercícios tranquilos como os meus. Então a gente tem que ajustar, Célia, tem que adaptar mais, dar um passinho para trás. Tá? Amanhã a gente tem aula, amanhã à tarde você vai participar da aula? Se não, depois me manda mensagem pra gente fazer esse ajuste aí. Tá? E tem que ser diário ali, ó, para poder ter resultado. Né? Não dá para fazer uma vez na semana, ficar não sei quantos dias sem fazer, não pode. Então a gente tem que fazer esse exame de consciência, ó, não tô ficando muito tempo na mesma postura e o que eu tô exigindo do meu corpo, eu ofereço para ele combustível para ele fazer o que eu tô exigindo, né? Não adianta você colocar gasolina no tanque para ir daqui na esquina e no meio do caminho você resolver fazer uma viagem de não sei quantos quilômetros, o carro vai te largar na mão. Então, o combustível tem que ser proporcional ao que você vai exigir ali do carro, que você vai rodar, senão vai faltar gasolina. Mesma coisa é o nosso corpo. Célia disse que vai. Então amanhã a gente conversa, Célia, direitinho pra gente ajustar isso aí. Pra gente poder ver o que tá acontecendo. Tô exigindo isso e tô oferecendo isso, ótimo. Agora, se eu exigir isso e oferecer isso, a conta não vai fechar, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa sobrecarga, tá? No dia a dia é mais difícil a pessoa perceber que está dando a sobrecarga, quando ela vê, ela já fez, ela só presta atenção que fez muito, ou ficou muito tempo na mesma postura, ou pegou muito peso, na hora que a dor grita, na hora que já está doendo, tá? Na academia, às vezes a pessoa percebe que está pesado, mas ela insiste, mas ela já percebeu que está pesado. Ou às vezes ela não tem noção nenhuma, tá? E aí eu vou fazer aqui no final da live, eu vou mostrar para vocês um jeito certo e um jeito errado. E eu escolhi um jeito errado, que é um movimento que eu vejo muita gente fazendo, tá? E aí eu vou demonstrar aqui no finalzinho da live como que é o jeito certo, como que é o jeito errado, como que a gente pode adaptar para quem não tá dando conta de fazer certo, tá bom? Eu vou mostrar as 3 formas. Eu vou mostrar o jeito certo, o jeito errado e 2 formas de adaptar. Então são 4. O jeito certo, o jeito errado e 2 formas de adaptar o jeito errado para ele ficar certo. Ok? Então, ajustem bem aí as cargas, fazem esse exame de consciência e vê se você está fazendo direitinho, porque senão vai ter dor, tá? Se alguém se identificou com algumas dessas situações que eu falei aqui, pode me mandar, pode comentar aqui com a gente. Outra forma, gente, a terceira forma, muito comum, que tem muito a ver com essas duas, eu já até comentei aqui, é a questão da consciência corporal. Os exercícios ajudam muito a gente desenvolver essa consciência corporal. Mas é muito importante a gente ter esse olhar pra gente, pro nosso corpo, sabe? Voltar pra dentro, voltar pra gente. Às vezes é o que eu comentei aqui, a gente vai fazendo uma atividade, vai fazendo outra, emenda uma na outra, cuida da casa, cuida da família, cuida do trabalho, e em momento algum a gente deu aquela respirada e falou assim, como é que eu tô? Então a gente precisa, o corpo vai falar, gente. O corpo fala. Pode ter certeza que o corpo fala. Nossos músculos registram ali, ó, até as nossas emoções. Então, fique atenta para os sinais que o seu corpo está te dando. Não ignora nenhum. A Natália, boa noite, Keide. Estou me sentindo muito cansada. Faço os exercícios todos os dias. Pensei até em marcar uma consulta. Vale a pena investigar, Natália. Olha a questão de hidratação, olha a questão de nutrição, olha
A forma que são os exercícios é o que eu falei com a Célia aqui, a gente vai precisar ajustar algumas coisas, tá? Às vezes é um ajuste ali no exercício que tá precisando, uma adaptação. Boa noite, Zoneide, que bom que você chegou. Então, fica muito atenta, gente, porque o corpo dá sinais o tempo inteiro. E aí, quando a gente começa a ter esse olhar, a ter essa percepção, fica mais fácil da gente captar o que o corpo está querendo falar com a gente. Tá? Que bom que você está gostando, Tereza. Boa noite, Rosa. O corpo, ele dá todos esses sinais. E a gente precisa ficar atenta, mas isso não acontece do dia para a noite. A gente tem que ir desenvolvendo essa consciência corporal. Os exercícios são ótimos, é uma ótima forma da gente desenvolver essa consciência corporal. E a gente com a gente mesmo, né? No dia a dia, ir fazendo pausas, prestando atenção, observar se às vezes está com um ponto de tensão ou não, sabe? Às vezes a gente vai conversando, vai trabalhando, na hora que vê o ombro tá, ó, pendurado na orelha. E aí é claro que vai dar dor no ombro no final do dia. Então, são pequenas coisas que a gente tem que ir ajustando para poder ter resultado. Eu tenho uma aluna, ela fez uma coisa muito legal. Ela amarrou uma pulseirinha, ela amarrou um lacinho assim na pulseirinha dela. Um lacinho. E aí ela falou que amarrou esse lacinho para toda vez que ela olhasse para o lacinho, ela lembrasse de perceber se o ombro estava colado na orelha, como que estava a postura, como que ela estava. E se ela ficou muito tempo na mesma posição, isso foi muito legal. E aí, no início, ela usava essa estratégia, hoje ela já não usa mais, depois ela brincava comigo e falava, nossa, eu ouço a sua voz falando assim, faça o ombro da orelha, cresce o tronco. E é isso. E de repente, depois da fase de ficar ouvindo minha voz aí igual um fantasma, você vai passar para a voz já da sua consciência mesmo e depois isso já entra num nível inconsciente. De repente, porque o nosso organismo, gente, nosso cérebro, ele, né, nossos neurotransmissores, todo o sistema de informação ali que acontece em nível central, o que acontece? O corpo periférico, né, aqui, membros, pé, mão, coluna, manda a informação lá para o nosso cérebro de como que a gente está, nossa orientação. Aí vamos supor que você é uma pessoa que fica o tempo inteiro assim, desmanchada, com o ombro aqui e tal. O cérebro entendeu que você fica assim. Na hora que você vem para essa postura, ele acha até que tem um trem errado. Fala, ai, que estranho, né? Aí se você relaxar assim, não vai passar um alarme na cabeça dele. Foi o contrário, o alarme veio quando você veio para cá. Mas é claro que, se você não trabalhar força muscular, estabilidade, flexibilidade, tudo aquilo, vai ser muito difícil você manter o corpo aqui. Você não vai conseguir. E ok. E mesmo trabalhando, gente, é normal de vez em quando a gente dar essa relaxada, não tem problema nenhum, tá? O que não pode é o relaxado, a postura tensa, ficar a maior parte do dia, ser a postura dominante da pessoa, ok? Aí, o que acontece? Leva um tempo para o cérebro entender que não é aqui, é aqui. Então, primeiro é num nível bem consciente. Você vai falar assim, olha, você tá aqui, mas não é aqui embaixo, tá bom? Beleza, daí a pouco você vai estar aqui de novo. Não é aqui, é aqui embaixo. Eu tô dando um exemplo, mas são várias posições, né? Só pra vocês entenderem. Aí vai ter um dia que você vai lembrar, desce o ombro da orelha, desce o ombro da orelha. Você vai olhar pra pulseirinha, desce o ombro da orelha, desce o ombro da orelha. Aí depois você vai tirar, porque você não vai nem lembrar de olhar pra pulseirinha, você já vai estar policiando. Até que isso concretizou. Seu córtex, seu cérebro entendeu que não é aqui, é aqui. Aí vai ser o contrário. E na hora que você estiver aqui, vai falar, ó, aí tem um trem errado. Aí o alarme toca o contrário. Fala, opa, desce. Entendeu? Então, é uma reprogramação que a gente precisa fazer. E isso para tudo, para praticar exercício, para todos os hábitos que a gente for incluir no dia a dia, né? No início é muito difícil, por quê? Porque o cérebro pensa, não, tá errado, não é assim que ela faz, não. Até ele entender que aquilo é um novo hábito, e aí, né, é uma nova postura, uma nova rotina.
Aí ele dá uma bugada, assim, entendeu? Depois que aquilo entra na rotina, vira um hábito e aí vai inconsciente. Você reprogramou, tá? Mas é interessante mesmo, precisamos nos policiar quanto à postura, hábitos errados, sim. A gente precisa ter consciência disso, senão as coisas não fazem sentido, sabe? Quando a gente entende, quando a gente toma essa consciência, tudo faz mais sentido, né? E aí, uma outra coisa muito importante para deixar nossa coluna feliz, gente, que é a quarta forma: crescer o tronco. Eu falo muito, né, das minhas alunas que tem aqui hoje, a Célia e a Ana Maria. Elas são testemunhas do tanto que eu falo, cresce o tronco. Falo demais, cresce o tronco. Isso é importante no dia a dia, mas isso é fundamental na hora de fazer atividade física, tá? No dia a dia vai ter momentos que você vai dar aquela relaxada, mas na hora de fazer atividade física você não pode dar essa relaxada. Você tem que crescer o tronco. E aí, quando eu digo crescer o tronco, o que eu quero dizer? A gente tem aqui os ossinhos das costelas, né? No tronco. Embaixo tem os ossinhos dos quadris. Vou ficar em pé aqui para vocês verem melhor, né? A gente vai ter aqui em cima costela, aqui embaixo os ossinhos dos quadris. Os ossos das costelas com os ossos dos quadris brigaram feio quando a gente era criança. Então, para deixar tudo em harmonia, tem que estar um longe do outro. A gente pensa que, ó, em esticar aqui, ó, cresce, ganhar espaço no abdômen. Quando a gente cresce o tronco, primeira coisa, a gente tira a força de compressão lá em cima das vértebras, porque pensa, né? Tá aqui, ó, empilhada uma vértebra em cima de outra vértebra, de outra, né? E aí a gente tá aqui achatando todas elas. Quando a gente cresce o tronco, ai que alívio, você tira aquela pressão. Começou aí. Segundo, que você ativa os músculos que estabilizam a coluna. Você fala, ó, bora trabalhar. Eles ficam numa posição ótima para eles trabalharem. E é isso que eles precisam ter função. Tá? Olha lá, Sandra Marcelino, essa crescida faz toda a diferença nos exercícios. Total, né, Sandra? Total. E aí, tem outra questão, que é importante. Por que a gente cresce? Quando a gente cresce o tronco e aciona os músculos estabilizadores do tronco, eles estabilizam para a coluna. Então, ó, diminui muito a sobrecarga na coluna. É muito bom para a coluna, gente. Tá? E na hora de fazer os exercícios é fundamental. E aí tem gente que pensa que precisa usar cinta. Não pode usar cinta. Se você usar a cinta, a musculatura vai entender que tem alguém fazendo a função dela e vai ficar mais fraco ainda. É só crescer o tronco, né? Boa noite, Deseonita. Tudo bem? Outra coisa. Tem gente que até hoje acha que precisa andar contraindo o abdômen. Leva o umbigo lá nas costas. Que isso é bom para a coluna. Isso, gente, já caiu muito por terra, tá? Em alguns exercícios, minoria, a gente precisa desse acionamento. Fora disso, é crescer o tronco. Por quê? Porque quando a gente contrai o abdômen, levando o umbigo lá nas costas, achando que isso está fazendo bom, a gente está aumentando, a gente está explodindo a pressão dentro do abdômen. E esse aumento da pressão intraabdominal provoca um monte de coisa, inclusive dor nas costas. Isso não é legal. Então, fica atenta. Muita gente anda com o abdômen travado, parecendo um boneco de lata. E aí, o que acontece? A coluna perde a estabilidade, porque ela perde flexibilidade, ela fica só com força. Sem mobilidade, não tem estabilidade, vai ter dor, tá? Além desse aumento da pressão intraabdominal. A Ana, crescer o tronco, trabalhar com a respiração, sim. A Lúcia falou que faz isso todas as vezes que senta. Ótimo, Lúcia. Isso é fundamental. É o que eu ia falar agora. Manter a coluna neutra. Por quê, gente?
Isso, gente, que eu tô falando, manter a coluna neutra, na hora de fazer atividade física, é fundamental. No dia a dia é aquilo, vai ter hora que vai sair mesmo e ok, tá bom? O que não pode é passar o dia inteiro torta. E nem muito tempo na mesma postura, tá bom? O que acontece? Quando a gente mantém a coluna neutra, você reduz muito a sobrecarga na articulação. Então, o que é manter a coluna neutra? Né? Deus fez a gente todo bonitinho, né? Com a coluna, com as curvaturas. Então, a gente tem curvaturas côncavas, né? Que é fundinha, que é o caso da cervical e é o caso da lombar. E a gente tem as convexas, que é a torácica e o sacro. E é assim, tem um porquê, né? As côncavas, elas garantem pra gente mobilidade. E por serem mais móveis, elas tendem a ter mais dor, faz mais movimento, fica mais suscetível à lesão, né? As convexas, que é a torácica e o sacro, protegem. Então, a torácica protege nossos órgãos respiratórios, né? Cardíaco, né? Ela protege ali coração, pulmão. O sacro na mulher protege toda a parte reprodutora, né? A gente tem útero, ovário, tá tudo fechadinho ali com o ilíaco, aqui a torácica fecha com as costelas, então é lindo o nosso sistema. E a gente precisa respeitar isso, tá? Como que a gente mantém a coluna neutra, Lúcia? Quando a gente pensa em crescer o tronco dessa forma que eu falei, e quando a gente pensa em respeitar essas curvaturas da coluna, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa encaixa o quadril assim, joga a lombar lá para trás, a lombar que era para estar assim, fica assim. Quando a gente faz isso aqui com a lombar, ó, deixa ela igual a torácica para fora, a gente chama de imprint na coluna. A gente aumenta muito a sobrecarga no disco intervertebral. E aí dá dor. E aí tem gente que faz exercício julgando esse imprint todo na coluna. Muito comum em abdominal tradicional. É outra coisa que eu vou mostrar lá no evento, o jeito certo de fazer, pelo amor de Deus. Tá? Porque se a gente não respeitar isso, aumenta a sobrecarga e aí vai gerar dor. Ok? Altelina, tem 4 fraturas na coluna. Qual exercício posso fazer? Então, Altelina, não tem como eu te dizer assim, faz esse, sem te avaliar, né? Isso a gente precisa, eu preciso saber qual que é a sua situação, saber o que você dá conta, quando você sente dor, quando você não sente dor, né? Essas fraturas estão consolidadas, o médico já liberou o exercício, a gente precisa saber isso tudo. Se tem as fraturas e as fraturas já consolidaram, é basicamente vida normal. Você vai fazer atividade física, né? Busca lá os exercícios terapêuticos para poder fazer a sua reabilitação. Busca uma forma de sair do quadro de dor, de te preparar aí para a rotina, tá? Mas precisa de um acompanhamento. Só falar assim, tem 4 fraturas, o que eu faço? Não tem como, eu não tenho essa resposta. Viu? Não existe assim, gente, uma receita de bolo. Tem muita gente que fala assim, tô assim, o que eu faço? Depende de vários fatores, né? Depende de pessoa para pessoa. E outra coisa, também não existe um exercício que resolve tudo. A gente precisa de um programa de exercícios para trabalhar o corpo todo, né? Alguém aqui falou que estava com dor no quadril. Muitas vezes a dor da coluna vem do quadril. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Tá bom? Então vamos lá. As 4 formas, já falei 4 formas, 5 formas, né? Eu falei não ficar muito tempo na mesma posição, a coluna agradece, não pegar sobrecarga, ter consciência corporal, crescer o tronco e manter a coluna neutra. O 6º, praticar atividade física, gente. Por quê? Praticando atividade física, você prepara seu corpo para essa demanda do dia a dia. Você vai deixar o seu corpo mais forte, você vai deixar o seu corpo funcional, né? E vai desenvolver também essa questão da consciência corporal, tá? Ou seja, fundamental cuidar da saúde, praticar atividade física, ok? Aí,
que é muito importante na hora de praticar atividade física? Tudo isso que eu falei aqui antes, ó. Essa questão de crescer o tronco na hora dos exercícios é fundamental. Independente da posição que você tiver, sentado, deitado, em pé, quatro apoios, cresça sempre o seu tronco para ativar essa musculatura que estabiliza a coluna. Isso é fundamental. Ter consciência corporal, pensar como que é o movimento que eu vou fazer? Como que eu tô fazendo? Será que eu tô compensando esse movimento? Será que eu tô fazendo do jeito certo, do jeito errado? Espera aí, isso aqui tá muito pesado? Ter essa consciência corporal, que é importante ter no dia a dia, na hora de fazer uma atividade física, a gente precisa triplicar essa consciência para não fazer errado, para poder ter só os benefícios, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, um erro muito comum dessa falta de consciência, de não respeitar o peso, né, que pode pegar. Eu vou pegar aqui, ó, uma garrafa, tá? E aí vamos supor que o exercício é para elevar o braço, ó. Vamos supor que eu quero esse movimento aqui, ó. Tô dando pra ver legal no YouTube e no Insta, tá, né? Vamos supor que eu quero esse movimento aqui, ó. Tá? Ok. Mas aí, eu vejo pessoas fazendo assim, ó. Não sei se vocês já perceberam ou se vocês fazem. Agora vocês vão ter esse olhar que eu vou ensinar agora, ó. Tem gente que pega e faz assim, ó. Vou exagerar aqui, tá? Não tem força para levantar o braço nesse movimento. E aí, o que que faz? Joga o tronco, ó. Fiz, tá tranquilo. Mas peraí, como é que você fez? Isso aqui, ó. Aí depois, né? Às vezes é só um pouquinho, assim. Aí depois, ai, nossa, faço exercício, arranjo uma dor. Será por quê, né? Será por quê? Então, na hora de fazer, isso aqui é um movimento, mas as pessoas compensam em vários movimentos. Qual que é a minha dica? Primeiro, cresce o tronco, afasta a costela de quadril. Então, cresceu bem o tronco, ok? Só de você crescer bem o tronco, você já vai estar estabilizando melhor a sua coluna. Mantém os ossinhos dos quadris alinhados, olhando para frente. E aí você veio. Opa, conseguiu? Ótimo. Ih, roubou aqui, ó. Não conseguiu. Então, essa carga pode estar pesada para você. Você vai ter que diminuir essa carga. Faz o movimento sem a carga, ó, e vê se você consegue manter o tronco. Ok? Aí, diminuiu a carga. Ou então, em vez de mexer na carga, a gente mexe na nossa base de apoio. Eu estava fazendo aqui com o pé do lado do outro na largura do quadril. A gente pode fazer aqui, ó, uma perna na frente da outra, ó, dá uma passada, que aí você mexe na sua base de apoio, ó, e fica mais fácil de subir. Então, o que eu quero dizer? Adapta o exercício para a sua situação e observa a forma correta de fazer o exercício e veja se você está fazendo da maneira correta. Porque se você estiver compensando o movimento, você vai ter dor na lombar. Não só na lombar, né? Em outras partes também. Então, isso é fundamental, ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Deu para pegar aí as 6 dicas? Quem disse que chegou tarde aqui? Deu para ver aí tudinho? Meninas, então olha só. Tentam incorporar no dia a dia de vocês o cuidado com o corpo, a questão da consciência corporal, de observar como você tá. Não ficar muito tempo na mesma postura, tá? Então, ó, não ficar muito tempo na mesma postura. Lembrar sempre de crescer o tronco. Não pegar sobrecarga. Observar, né? Se você tá pegando sobrecarga, seja na atividade física, seja no dia a dia. Desenvolver a sua consciência corporal. Observar como que tá seu corpo, como que tá seu movimento.
Manter a coluna neutra, tá? Respeitando as curvaturas fisiológicas da coluna. Claro, gente, que às vezes a pessoa já tem ali uma disfunção, já compensou alguma coisa, então tem um neutro ideal. Vamos supor que a pessoa não consegue fazer aquela curvinha da lombar, que ela tem uma lombar retificada, retinha. Ela vai tentar, dentro do que ela dá conta, trazer para a curvatura. Não precisa ser aquela curvatura. Vai ser o neutro ideal dela. Isso é individual também, tá? Mas aí o profissional vai conseguir falar, não, para você é aqui, para você vai ser assim, tá bom? Às vezes a pessoa tem uma hiperlordose, né? Fica aquela curva bem funda, então tem que trazer um tiquinho, diminuir essa curvatura. Mas ela vai diminuir o quanto? O quanto ela não sentir dor, o quanto for confortável. E aos pouquinhos ela vai ganhando até trazer para o fisiológico. Mas aí vai ser o neutro ideal dela, tá? Isso tudo que eu tô falando é individual. E fazer atividade física, sempre. Buscar exercícios que trabalhem todo o corpo. Eu defendo muitos exercícios terapêuticos nessa fase, principalmente na fase de redução das dores. Ter esse cuidado com a rotina, fazer uma mudança de hábito mesmo. Tá bom? Compartilhe essa live que eu estava muito empolgada. Coluna é um tema que me seduz muito e ajuda muita gente, então já compartilha aí. E não deixa de deixar o like, viu? Deixa seu like. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.